Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a sociedade mineradora no Brasil. Nas últimas aulas, nós estamos aí construindo um caminho, estudando o Brasil colonial. Então, nós já falamos aqui da descoberta das Américas, como que os portugueses chegaram aqui. Antes disso, falamos sobre as grandes navegações. Falamos também sobre como foi feita a instalação administrativa dos portugueses aqui no Brasil, essa divisão, primeiro em capitanias gerais, depois nós tivemos o governo geral, essas estratégias aí para melhor administrar esse novo território. Nós falamos das questões econômicas, que inicialmente eles exploraram o pau-brasil, depois nós tivemos a instalação dos engenhos de açúcar, lembra disso? E falamos aqui sobre a invasão dos holandeses, Não foi uma aula ministrada por mim, mas nós conversamos, nós falamos aqui, fizemos algumas atividades também. E vocês assistirão a aula aí do professor Pedro Renault, lá do Parabólica, sobre a União Ibérica e como isso influenciou na invasão dos holandeses aqui no Brasil. Eles ficaram por um bom tempo aqui no território brasileiro, ali em Pernambuco, e dominaram aquela região ali do Nordeste em termos da economia açucareira. Os holandeses, eles já faziam antes, esse refino para nós. Eles tinham esse know-how dessa produção açucareira, que era o nosso principal produto comercializado, E quando a gente consegue expulsar esses holandeses do território brasileiro, eles levam com eles esse know-how, essa facilidade em produzir o açúcar e vai produzir lá em outros territórios. E isso vai trazer para os portugueses e para o Brasil um certo prejuízo, porque a gente vai ter então agora um forte concorrente nessa produção açucareira, que são os próprios holandeses, que foram responsáveis durante muito tempo pelo nosso refino, pelo refino desse produto, pela distribuição desse produto lá na Europa. Então tudo isso vai fazer com que Portugal enfrente uma certa crise econômica e precise, buscar alternativas para explorar melhor esse território. Sem contar que os portugueses saem, de certa forma, enfraquecidos com o final também da União Ibérica, Então, tudo isso traz aí uma mudança nessa colonização brasileira. Lembra, meninos, que desde o começo, o objetivo desses portugueses, quando eles estavam conquistando novos territórios, dentro dessa lógica expansionista, dentro dessa lógica aí do mercantilismo também, do antigo regime, eles tinham um único objetivo, um objetivo principal, que era de conquistar ouro e prata. Lembra que o ouro e a prata eram muito importantes, eram fundamentais para que esse país, o Estado, se tornasse um Estado fortalecido, e rico, obviamente. Quando eles conquistaram o território brasileiro, eles não encontraram o ouro. Lembra que a gente falou sobre isso? E por eles não encontrarem logo de cara esse ouro, eles inclusive partem em direção novamente lá para as Índias para buscar as especiarias, que era o principal foco deles. E aí, como eles acharam uma alternativa para isso aqui, que era o pau-brasil, a exploração do pau-brasil. Depois veio a cana-de-açúcar aí, com o açúcar que deu um bom lucro para eles também, para os portugueses. Mas eles ainda precisavam, de outros recursos, e o ouro era o principal deles, e se eles encontrassem ouro naquela região, seria maravilhoso. Nesse período, aí lembra que eu falei para vocês também que dentro dessa história econômica do Brasil, a gente costuma falar de ciclos econômicos. Então, nós tivemos o ciclo do pau-brasil, o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do ouro e o ciclo do café, nessa ordem, Isso não significa, meninos, que quando acontecia o ciclo do pau-brasil era o único produto comercializado por nós. Não significa que durante o período do ciclo da cana-de-açúcar era somente o açúcar, A gente já vem falando sobre isso há algum tempo. E até começar o ciclo do ouro, que é basicamente no século XVIII,
vai ter um caminho aí entre a expulsão dos holandeses do Brasil, que acontece no século XIX, até a descoberta desse ouro mesmo, né, e o início dessa exploração aurífera no Brasil, que vai ter o seu auge no século XVIII. Durante esse período é que esses portugueses, então, eles vão buscando essas outras alternativas e começam a explorar mais o território brasileiro. Acontecem as entradas, as bandeiras, né? São expedições aqui para tentar aprisionar índios, para tentar conhecer melhor esse território e, obviamente, para tentar descobrir novas fontes de riqueza, né? Novas fontes de exploração. E é aí que eles encontram o ouro na região de Minas Gerais, onde hoje é Minas Gerais. Tá? Eu coloquei aqui para vocês hoje, eu vou usar um material já pronto de uma editora, da Editora Moderna, sobre esse assunto, tá? Não é uma apresentação de slides, tá? Não é ali um PowerPoint, mas é um material já pronto, que inclusive tem muitos detalhes que podem ajudar vocês a compreender melhor o conteúdo, mapas, né, alguns organogramas que eu achei que poderia ficar mais fácil para vocês entenderem esse conteúdo, tá bom? Vem aqui para a gente entender melhor esse assunto. Bom, aqui, né, no livro da editora seria o capítulo 16, Mineração no Brasil. Seguindo aqui, nós temos o que eu falei para vocês, né? As entradas e as bandeiras. São expedições, então, que aconteceram nesse período com objetivos diferentes, com objetivos aqui, com características diferentes. Então, é importante vocês entenderem a diferença entre entradas e bandeiras, tá? Eu vou falar aqui, vou ler junto com vocês e explicar, e eu espero que vocês consigam entender a diferença entre elas. Bom, as entradas e as bandeiras, né? Após perder as possessões na África e na Ásia e sofreram com a concorrência holandesa na produção de açúcar, Portugal passou a estimular a procura de metais e pedras preciosas na América, como eu falei aqui na introdução da nossa aula, né? A concorrência, a expulsão dos holandeses traz essa carga, né? E essa necessidade dos portugueses de acharem outra fonte de riqueza também, até porque a partir do momento em que os holandeses se instalam em outros lugares e continuam comercializando o açúcar, isso traz aqui esse baque na economia, e que já estava, né, Portugal já passava por uma crise com o final da União Ibérica, então era preciso encontrar alguma outra coisa que pudesse aqui dar esse suporte econômico para os portugueses. As entradas, então, são as expedições oficiais, que partiam do litoral para o interior com a finalidade de escravizar indígenas, procurar minas e defender as áreas de produção açucareira contra o ataque e invasões. Então, as entradas são expedições oficiais. A principal diferença entre elas é esta, né? Enquanto as entradas são expedições oficiais, as bandeiras não são expedições oficiais dos portugueses. A gente vai ver aqui agora a diferença disso, tá bom? Mas os objetivos eram esses: buscar aprisionamento, né, de índios, buscar minas em busca aí de ouro, prata, metais preciosos, e também de fiscalizar o território, tá? Bandeiras eram expedições organizadas por particulares de São Paulo, né, por paulistas, para capturar indígenas. Eram o que a gente chamava de bandeiras de apressamento, né, de procura mesmo desses indígenas para poder escravizar, então bandeiras de apressamento. Combater indígenas hostis e destruir quilombos, que a gente vai chamar de sertanismo de contrato, e procurar pedras preciosas, né, e metais preciosos. Eram as bandeiras de prospecção. Então, nós temos aí as bandeiras. A principal diferença delas é que nas bandeiras não eram expedições oficiais, eram as expedições de paulistas, tá bom? E as entradas, as expedições oficiais, patrocinadas a mando dos portugueses, tá bom? Aqui um mapinha que mostra as bandeiras, né? Essas expedições dos paulistas entre os séculos 17 e 18. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui um pouquinho para vocês visualizarem melhor esse mapa. Aqui, né? Então, aqui alguns nomes de pessoas, né, desses bandeirantes, conhecidos como bandeirantes, e aqui algumas setinhas, né, que mostram as diferentes bandeiras que aconteceram. Então, os apresamentos de indígenas, que eram essas setinhas vermelhas, olha como eles iam longe.
né? Geralmente aí, meninos, com ferramentas, né? Ou era a pé, ou com poucas condições, digamos assim, né? De transporte, né? Lembrando que nesse período não tinha carro, não tinha trem, não tinha avião, não tinha nada, né? Para esse caso. Então era a pé ou no lombo de burro, né? Alguns cavalos, mas eram meses e meses aí viajando em matas fechadas, matas densas, território completamente desconhecido, ok? Aqui então essa setinha verde simbolizando o sertanismo de contrato, né? E aqui lembrando que esse sertanismo de contrato são aquelas bandeiras que buscavam combater indígenas hostis e destruir os quilombos, tá? A setinha roxa é a de prospecção, a de busca por metais preciosos, né? Ouro, prata e pedras em geral, tanto é que eles vão encontrar aqui na região de Minas, tá? E essa linha aqui seria o Tratado de Tordesilhas, né, que até então ainda valia, né, e essa região aqui é justamente com as bandeiras e com as expedições, né, com essas expedições, com as entradas e bandeiras, que vai acontecendo essa expansão também, esse conhecimento aqui desse outro território. E aqui o nome, né, dos bandeirantes que protagonizaram aí essas bandeiras, que estão expressas nesse mapa, ok? Voltando aqui, diminuindo um pouquinho. Tem um organograma, né, mostrando aqui pra gente como e por que, quais eram essas motivações dos portugueses a buscar esses novos territórios, buscar essas novas atividades econômicas. Olha só, Portugal enfrentava problemas econômicos. De um lado, o açúcar brasileiro enfrentava a concorrência antilhana, né, porque os holandeses vão para as Antilhas plantar a cana-de-açúcar e comercializar, a gente já falou sobre isso, certo? E por outro lado, tinha a perda das possessões no Oriente e na África. Lembrando que eles estavam enfraquecidos com o término da União Ibérica, né? Isso gerou uma crise econômica. A coroa, então, passou a estimular a procura por metais preciosos na colônia. É aí que vem as entradas, expedições oficiais de exploração do interior da colônia, e as bandeiras, expedições armadas, organizadas em geral por particulares paulistas, com o objetivo de as entradas e as bandeiras buscar índios para escravização, combate às revoltas indígenas, destruição de quilombos e procura por metais preciosos. Vou dar uma reduzida aqui para que vocês possam tirar print desse organograma, que eu acredito que ele possa facilitar aí o estudo de vocês, ok? Tira o print, certo? Para vocês depois estudarem essa tabelinha. Os caminhos do ouro, né? As expedições bandeirantes contribuíram para a expansão da colonização portuguesa, para além das regiões açucareiras. Então, descobertas de jazidas de ouro em Minas Gerais, Mato Grosso e em Goiás. É justamente, então, nessas expedições que são descobertos novos territórios, como eu disse para vocês, mostrei no mapa agora há pouco, que ultrapassa a linha do Tratado de Tordesilhas e conhece novos territórios para além daqueles que já eram conhecidos por eles e que já havia plantação de cana-de-açúcar. Então, aqueles, ao procurar novos territórios, né, novos territórios que pudessem ter metais preciosos, capturar indígenas, enfim, todos aqueles objetivos que a gente viu agora há pouco, contribui, então, para a expansão desse território brasileiro nesse momento. E aí, no meio desse caminho, eles encontraram ouro, então, na região de Goiás, de Mato Grosso e, principalmente, de Minas Gerais, tá? Que o próprio nome aí do estado vai ter a ver com essa descoberta desse ouro, tá? A descoberta de ouro de aluvião atraiu para a região das Minas, no século XVIII, milhares de pessoas de Portugal e de outras partes da colônia. Primeiro surto urbano do território brasileiro. Antes de a gente falar sobre isso aqui, é importante a gente falar também, meninos, que enquanto
estava havendo essas expedições, essas bandeiras, foi se desenvolvendo uma outra atividade muito importante também no território brasileiro, que é a pecuária. Tá? A pecuária ela vai se desenvolvendo cada vez mais com essa crise dos portugueses, né? Com essa crise aqui da economia açucareira. Então, em regiões ali no interior do Nordeste, né? E outras regiões do Brasil em que essas pessoas iam aqui conquistando e que não tinha ouro, essa atividade da pecuária também ela vai sendo intensificada, tá bom? Voltando para cá, nós falamos aqui agora, eu li para vocês que a descoberta desse ouro de aluvião, esse ouro de aluvião é aquele ouro encontrado de forma mais pura. Eu não sei se vocês já viram isso em algum lugar, se algum parente de vocês já trabalhou com isso, né? Mas quando eu morei em Mariana, na época que eu fazia mestrado lá em História, lá na UFOP, né? Eu morei em Mariana durante 1 ano. E em Minas Gerais, né? Pra quem não sabe, Mariana, Minas Gerais. E quando a gente passava, voltando da faculdade, das aulas, era muito normal ainda, isso foi em 2011. Era muito normal a gente ver pessoas lá no Rio ainda, né, no Rio que cortava a cidade, com uma peneirinha, né, tentando ali encontrar ouro. Era muito normal, era muito corriqueiro. Praticamente todos os dias que a gente passava ali, tinha pessoas ainda procurando esse tipo de ouro, né. Então, esse ouro mais rudimentar que é encontrado aí, né, nos rios, né, esse ouro de aluvião, que pode ser transformado. E quando se descobre esse ouro, então, nessas regiões, isso chama bastante a atenção de várias pessoas, então, de portugueses que estavam interessados em se enriquecer com esse ouro, com a descoberta desse ouro, e várias outras pessoas começam a vir aqui para o Brasil em busca aí da exploração desse ouro e de enriquecer. E por isso acontece esse pequeno primeiro surto aí urbano do Brasil nesse momento em que se descobre o ouro. Afinal de contas, era um produto, né, que naquele período era muito importante para valia muito, além, óbvio, né, de valer muito em termos de valor mesmo, de dinheiro, mas era um produto muito requisitado, né, em termos aí para que o Estado, para que a pessoa fosse uma pessoa fortalecida, forte, né, e poderosa, tá? Muitos escravos já dominavam técnicas de mineração praticadas na África e as aplicaram nessas regiões, né? A escassez de alimentos e a precariedade de infraestrutura marcaram os primeiros tempos da mineração. Como eu disse, essas expedições, inclusive, elas não eram bem estruturadas, não tinham uma estrutura muito bem montada, até porque naquela época não tinha, né, todos os recursos que nós temos hoje para viajar a longa distância, né? E como eu disse, eles enfrentavam aí matas fechadas, né? O território completamente desconhecido. Então, acontecia aí de haver essa escassez de alimentos, né, escassez de condições mesmo de vida daquelas pessoas. Então, a precariedade, né, como termo aqui que é usado, a precariedade da infraestrutura leva, né, bastante prejuízo. Muitas pessoas aí vão passar por essas dificuldades enquanto elas estão aí procurando esse ouro. Nesse período, ali entre os anos de 1708 e 1709, tem um conflito muito interessante que acontece no Brasil em disputa a essas regiões mineradoras, que é a Guerra dos Emboabas. E aqui eu já declaro para vocês, né, já conto para vocês uma curiosidade. Esse conflito ganha esse nome de Emboabas porque era a forma como os paulistas nomeavam os portugueses. Emboabas era uma ave, né? É uma ave e essa ave ela tinha penas, grandes penas cobrindo as suas patas, né, as suas perninhas. E os portugueses, eles comparavam os paulistas, né, comparavam os portugueses a esses emboabas porque eles usavam a forma como eles usavam as botas, né, para poder fazer essas expedições. Então, por isso ficou conhecida como Guerra dos Emboabas, né? Emboabas era essa ave e eles associavam esses portugueses a essa ave por conta aí da pata, né, da ave, das penas da ave comparada às botas desses portugueses, tá bom? Outro esqueminha aqui que é interessante, às vezes depois eu volto para vocês tirarem print também, tá bom? Bom, esse conflito então da Guerra dos Emboabas foi uma disputa para ter a posse, né, dessas regiões mineradoras entre os paulistas e os portugueses e colonos
e colonos luso-brasileiros chamados de emboabas, que foi o que eu expliquei para vocês agora há pouco, o que significa, né, e por que é chamado esse conflito de Guerra dos Emboabas, tá? Então, os paulistas, eles acreditavam que por eles terem encontrado o ouro ali primeiro, né, eles alegavam isso, eles teriam mais direitos de ficar com a posse daquela terra, com a posse do ouro que era encontrado naquele território, né? Já os portugueses, por acreditar aí na questão do pacto colonial, né, e do território ser dos portugueses, então eles acreditavam que quem deveria administrar toda essa questão eram os próprios portugueses. Então isso virou um embate, né, uma disputa aí para saber quem é que iria controlar esse território, essa exploração desse território, desses minérios, né, desse ouro. E aí é óbvio que com uma disputa entre os paulistas e os portugueses e os colonos luso-brasileiros, quem sai perdendo são os paulistas, tá? Que aí então, os portugueses passam a ter o controle dessa exploração aurífera, cobrando impostos e tudo mais. A gente vai ver sobre isso na próxima aula, tá? Então, alguns ficaram na capitania, né, após o final desse conflito. Alguns ficaram na capitania de São Paulo e em Minas do Ouro, em 1709. Outros migraram para outras regiões, especialmente para o centro-oeste, em busca de metais preciosos, tá? E como eu disse para vocês, quem vai obter o controle para a exploração desses minérios são os portugueses, né? Que aí vão cobrar impostos e isso vai gerar alguns probleminhas também que nós vamos ver ao longo aí desse tema. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, mande mensagem, que isso é muito importante, é um conteúdo que é interessante e que vive caindo em vestibular, tá? Então é interessante vocês não ficarem com dúvida. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.